de AUs aqui na AU. E de repente eu parei. AUs estavam ficando extremamente saturadas. E esse tema, que era extremamente interessante, acabou se resumindo a qualquer coisa Infection. E o que eu fiz foi me afastar desse tipo de tema. Porém, de uns meses pra cá, tem surgido muitos vídeos que são a junção de AUs com Analog Horror. E vocês sabem que aqui no canal eu sou um completo entusiasta de Analog Horror. E um vídeo que junta AU com Analog Horror, que vocês me pediram muito há um tempo atrás, é Tom Through the Window. E eu acabei adiando muito esse vídeo, simplesmente porque eu achei a história extremamente tosca e ruim. Mas olhando com mais calma, numa manhã aleatória, eu consegui achar um certo valor e até mesmo criar uma teoria do porquê o Tom ganha dessa vez. Meus amigos... Olha que bonitinho. Nightseek, aquele que ataca à noite. Nightseek é o pôster exclusivo do canal. Nesse pôster a gente tem um Whip possuído gigante atrás da Stelmi que tá correndo de uma cabana junto com Ervilha. Sim, o nome do corvo da Stelmi é Ervilha. E se tu quiser ganhar ele é muito simples. Esse pôster vai estar... Posso tirar? Pode, né? Tá sendo enviado de graça pra ti na compra de um moletom na loja. Se tu colocar um moletom no carrinho, tu já garantiu o teu pôster. Porém, se tu botar um moletom e uma blusa no carrinho e utilizar o cupom blusa nova, a blusa sai de graça, você paga só um moletom e ainda leva esse pôster exclusivo. Saiu a estampa nova do Ninguém e essa é a tua chance de garantir a estampa, um blusão e esse pôster. Link tá aí na descrição, bom vídeo. The Night Drive 1989. É aqui que a nossa história começa. Nessa série, um narrador não identificado vai nos contar a história de quando ele chegou na cidade... O nosso protagonista estava dirigindo, quando ele viu alguém jogando um saco no rio. A sacola estava se mexendo, e por ele achar um pouco estranho essa movimentação, ele parou o carro para perguntar o que aquela pessoa estava fazendo. Ele perguntou para a pessoa o que ela estava jogando no rio, e a pessoa em questão não disse nada e saiu correndo. Isso que já estava muito estranho, parecia muito que alguém estava desovando alguma coisa. Então, para manter o seu álibi, ele tirou uma foto da pessoa. Essa era a foto. E depois que essa pessoa foi embora, o nosso narrador até tentou pegar a sacola. Até porque ela ainda estava se mexendo, mesmo estando muito fundo na água. Mas naquela época do ano, as temperaturas estavam batendo abaixo de zero, o que tornou impossível do nosso protagonista pegar aquela sacola, já que ela estava muito fundo na água. E bom, a resposta do que tinha naquela sacola a gente vai encontrar lá no seriado original de Tom e Jerry, no episódio Um Gato no Céu. Nesse episódio, o Tom acaba deixando esse mundo, e no céu ele acaba em uma fila para entrar no paraíso. E nessa fila existem diversos gatos que já partiram. E dentre os gatos existia uma sacola encharcada com 3 gatinhos dentro. Esses gatinhos tiveram um fim bem cruel, e quem fez isso, obviamente, foi uma pessoa. E até então a gente não sabia quem tinha feito isso, mas agora a gente sabe. Continuando o vídeo, o narrador nos conta que ele é vizinho de frente da Miss Mummy. Miss Mummy, no desenho original, é a dona do Tom e do Jerry. No caso, os dois personagens moravam na casa dela. E provavelmente tu deve lembrar de ver ela no desenho. Esse primeiro vídeo serve para nos mostrar duas coisas muito importantes sobre a série num todo. Primeiro, o nosso personagem principal tem um apego muito grande com animais. Ele deixa bem claro gostar de animais. Tanto que ele fica literalmente vigiando a casa da Miss Mummy, mas não porque ele tá stalkeando ela, mas sim porque ele queria ver o dia a dia do Tom e do Jerry. Durante as anotações dele, enquanto ele vigiava os dois, ele entendeu a dinâmica dos dois. A dinâmica de que todo dia o Tom tenta caçar o Jerry, mas o Jerry sempre vence. E a segunda coisa que a gente entende sobre essa série é... Nessa cidade onde a série se passa, existe alguém que mata esses pequenos bichinhos. E sim, eu tô me referindo à pessoa que o nosso protagonista encontrou no começo do vídeo. Aquela pessoa fez aquela crueldade com os 3 gatinhos porque sim, e o nosso protagonista notou isso. Sendo ele alguém que ama os bichinhos, ele tá tentando fazer algo pra ajudar. E ele tá vigiando o Tom e o Jerry justamente pra tentar garantir alguma espécie de segurança. Bem parecido com o filme Paranoia, onde o protagonista fica vigiando o vizinho porque acredita que ele é um assassino. O nosso protagonista tem motivos pra se manter espiado e visando a vida daqueles 2 animais. Diner 1989. Desse vídeo por primeiro, a gente teve um skip de uma semana. E durante essa uma semana, o nosso protagonista tirou algumas fotos do dia a dia dos dois. Segundo o protagonista, essa rotina de caça e rato acontece todo santo dia. E ele cita que o Tom realmente nunca ganha. Mas uma coisa que ele disse que notou é que a cada dia que passa, a cada nova falha que o Tom coleciona, ele tá ficando mais esperto. Cada dia que passa, ele consegue chegar mais perto de acertar o Jerry. A senhorita Mummy notou que o nosso
protagonista gostava muito dos animais, e vendo a pureza no coração dele, ela convidou ele para um jantar, para ele poder ver os bichinhos que ele tanto gosta mais de perto. E ele aceitou. Quando ele entrou na casa dela, ele não esperava ver o que ele viu. A casa dela era linda e arrumada. Como o Tom e o Jerry estavam sempre fazendo uma bagunça, ele esperava ver uma casa desajeitada ou algo do tipo. Mas não foi isso que aconteceu. E a segunda coisa que ele estranhou, fora a casa tá super arrumada, foi o fato de que nem o Tom e nem o Jerry apareceram. E tá, vamos à lógica. O Jerry tava na casinha de rato dele fazendo coisas de rato. E o Tom, ele tava fora. Ele era um gato que tinha acesso à rua. Só que o problema é que já era tarde e o Tom não tinha voltado pra casa ainda. E isso tava assustando a senhorita Mami. Abre aspas, eu tô com medo pelo Tom. Fecha aspas. Posso? Não, pode. Em um mundo distante. Anúncio chato pra cacete. Nosso protagonista cita que depois de jantar, ele voltou pra casa dele. E da própria casa, ele ficou observando a casa da senhorita Mami, na esperança de ver a chegada do Tom, pra saber se o gato tava bem. E nessa parte eu quero dar uma quebrada na imersão pra dar uma crítica. Essa coisa do nosso protagonista tá a todo momento vigiando um gato e um rato é extremamente forçado nessa série. E isso é algo que a gente meio que vai ter que engolir e é isso aí. Quer dizer, uma pessoa preocupada com bichinhos é uma coisa, mas agora alguém de binóculo olhando pra casa do vizinho da frente pra ver a chegada de um gato, isso chega só a cômico. Mas infelizmente é assim. Continuando, o protagonista tava vigiando pra ver se o Tom ia chegar bem. E a gente nunca vai saber o desenrolar dessa parte do vídeo. Isso porque a bateria da câmera do protagonista acabou. E um pouco depois disso acontecer, ele ouviu algum barulho dentro da própria casa. Com os barulhos, ele se escondeu. E ele disse ter visto uma silhueta. E que essa silhueta se parecia com ele. Nessa parte, a série não deixa claro o que ele viu. Ele era o Tom ou a pessoa que ele encontrou no primeiro vídeo? Não faria o menor sentido o Tom ir atrás do protagonista. Mas não faria sentido mesmo. Mas aquela pessoa, isso faz sentido. Até porque o nosso protagonista é a única testemunha do que ele fez com os filhotes. Próximo vídeo. Tom wins. Esse é o episódio carro-chefe dessa série, e também o último. Esse vídeo começa diretamente da onde o último terminou. Abre aspas, ele olhou nos meus olhos. A pessoa que invadiu a casa do protagonista, obviamente não foi o Tom, foi a pessoa do primeiro vídeo. Essa pessoa é um maníaco. E por algum motivo, toda essa história tá me lembrando um pouco a caçada de Don't Fuck With Cats. Quem sabe, sabe. O protagonista cita que essa pessoa ficou ali encarando ele por alguns minutos. E o nosso protagonista tentou se manter imóvel durante todo esse tempo. Até que de repente a pessoa foi embora sem dizer uma única palavra. O protagonista cita não ter a menor ideia de como aquela pessoa entrou na casa dele. Mas eu tenho uma. Estados Unidos, gente. Lá não existe nem portão ou muros. Depende muito do muro, mas em casa não existe muro. E a única coisa que difere a tua casa da rua é uma porta, que muitas das vezes está aberta. Nessa hora, o nosso protagonista pega a câmera dele e desce as escadas. E lá embaixo ele nota que quando a pessoa saiu, ela deixou a porta aberta. Então realmente a porta da frente estava destrancada. Ele tranca ela e volta pro seu quarto no segundo andar. Ele cita que nesse meio tempo, o Tom já tinha voltado pra casa e estava caçando o Jerry. Mas diferente das outras vezes, o Tom estava com um cutelo. E ele quase acerta o Jerry várias vezes. Até que em certo momento ele acerta. E isso é algo que o Jerry estava suscetível em todas as versões, temporadas e episódios desse desenho. O Tom venceu. O gato finalmente caçou o rato. E isso seria algo normal de se acontecer dentro de uma casa. Muitas pessoas pegam gatos justamente para acabar com ratos. Mas o que aconteceu aqui, aparentemente, foi bem mais complexo do que só isso. Abre aspas. O Tom olhou para mim pela janela e as luzes estavam apagadas. Como essa série sempre deu a entender, o Tom sabia que ele estava sendo vigiado. E com tudo isso que aconteceu, o nosso protagonista chamou a polícia. E a partir daqui, eu achei que isso aqui virou uma completa palhaçada. Ele liga pra polícia e fala que alguém invadiu a sua casa. Ok, perfeito, ligação mais do que válida. Mas depois ele começa a falar que ele viu o gato da vizinha matando um rato. Ele liga pra polícia e fala isso é praticamente um trote. Pelo menos ele pontuou a parte mais estranha disso tudo. Ele deixa bem explícito pra polícia que o gato fez isso com uma faca. E isso é um pouco estranho, mas mesmo assim, um cara ligou pra polícia pra falar que um gato matou um rato. Vamos continuar. Depois de alguns minutos, a polícia chegou. E bom, quando tu faz uma denúncia tão irrealista pra polícia, tu precisa ter duas coisas. Primeira, bolas. E segunda, provas do que tu tava dizendo. E felizmente o nosso protagonista grava tudo o que ele vê na casa da vizinha, o que é extremamente questionável, mas enfim. A polícia assistiu o vídeo, mas obviamente não acreditou na história. Quem acreditaria na história que um gato empunhou uma faca e matou um rato e a sua tutora? É exatamente isso que o nosso protagonista nos passa. A senhorita Mami não tá mais entre nós, e a polícia só confirma o óbito, mas não nos fala a causa. E por algum motivo o nosso protagonista nos fala que foi o Tom que fez isso. Não foi isso que aconteceu, e eu vou explicar pra vocês o
que aconteceu. Meus amigos, olhem o Tom que aparece na janela. Agora olhem pros olhos daquele que apareceu no primeiro vídeo jogando a sacola no rio. Vocês realmente acham que um gato doméstico empunharia uma faca? Ou que ele invadiria a casa de alguém? Isso eles realmente fazem, mas não dessa forma. Mas por que então o protagonista tem esses acontecimentos como fatos reais? O motivo é simples e se chama psicose pós-traumática. Eu acredito que nessa cidade onde a série acontece, a gente tem um maníaco que entra na casa dos outros. Esse maníaco ataca tanto animais quanto pessoas. Ele simplesmente precisa alimentar essa fome de sangue. O nosso protagonista presenciou um de seus crimes no primeiro vídeo dessa série, e desde então ele ficou vigiando um gato e um rato? Não, ele ficou vigiando um maníaco. E esse maníaco sabia que estava sendo vigiado e sabia por quem. Por isso ele entrou na casa do protagonista. Ele já sabia de tudo. Ele fez isso para fazer um terror psicológico no nosso protagonista. Assim, ele seria refém desse maníaco e da própria cabeça. A única pessoa que o nosso protagonista tinha como amigo nessa cidade era a senhorita Mami. E o que o maníaco fez? Tirou a vida da única pessoa que se importava com a gente. Essa história inteira já aconteceu. Por isso eu acredito na hipótese de uma psicose pós-traumática. Imaginem que o nosso protagonista foi internado em algum lugar para receber algum tipo de auxílio devido a tudo que ele presenciou. Tudo que ele viu mexeu com ele. E essa história que a gente acabou de ver é ele nos contando tudo que ele viu do ponto de vista dele, sofrendo de psicose pós-traumática. É por isso que a polícia da história não acreditou que um gato fez tudo isso, mesmo vendo um vídeo que mostraria tudo acontecendo. É porque esse vídeo não existe. Encarar essa realidade é bem menos apavorante do que aceitar que um maníaco fez tudo isso, saiu ileso e continuou na tua espreita. Tudo isso que eu falei agora é uma teoria / interpretação / criação minha. E por que eu fiz isso? Simples. Tom e Jerry Analog Horror tem um dos desfechos mais ridículos que eu já vi. A série realmente trata como se o Tom tivesse feito tudo isso. E ainda consegue piorar tudo com o famoso alerta de TV. E nesse alerta diz que uma criatura fugiu e que ela é atraída por estáticas e alarmes. O que esse alerta tá falando não se liga nem com o maníaco e nem com o Tom. Se tu for ver o vídeo de outros canais que abordaram o mesmo tema, ou eles vão ignorar essas incongruências, ou então eles apontam como essa história quase não faz sentido. E bom, aqui no canal eu já salvei várias histórias fazendo algumas alterações. E sempre que eu faço alguma alteração eu deixo explícito que eu fiz isso no vídeo. No papel, Tom Through the Window tem muito potencial, mas na prática foi um pouco mal executado. Mas eu espero que eu tenha tornado essa experiência um pouco melhor pra vocês. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe, e tchau. Que é o Daniel. Esse vídeo é só sinistro, mas é sinistro, mas é isso. Um beijo, um abraço a todos e valeu.